Em meio ao grande número de notícias envolvendo a Coreia do Norte, a maioria falando sobre tensões políticas e militares com outros países, nossos olhos acabam se voltando apenas para a figura de Kim Jong-un, o atual líder da nação. Por conta disso, detalhes pessoais dele podem acabar ficando de lado. Por exemplo, você sabia que ele é casado? Ri Sol-ju é o nome da primeira-dama do país. E por mais que seja uma posição importante, a vida dela não é o paraíso. Meu nome é Ivan Lima. Sejam bem-vindos. Enquanto a mãe trabalha como chefe de enfermagem da área de ginecologia em um hospital, o pai atua como professor. Os cargos dos pais dela até deram certo reconhecimento para eles em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Mas não foi por isso que Ri se casou com Kim. O tio dela era um dos conselheiros militares do líder norte-coreano. E foi através dessa relação que os dois entraram em contato. O problema é que desde que se tornou a primeira-dama do país, Ri não teve oportunidade ou tempo de se encontrar com a própria família. De acordo com relatórios, até 2018 fazia anos que ela não os encontrava. São restrições que podem ter impedido que os pais dela tenham conhecido os próprios netos. E por falar em netos, a vida da primeira-dama se tornou cada vez mais isolada e vigiada quando ela engravidou. Ri Sol-ju ficou longe dos holofotes por muito tempo e só apareceu algumas vezes, já com sinais de que estava grávida. As pessoas até achavam que alguma coisa ruim havia acontecido com a primeira-dama. Mas, quando a informação da gravidez veio à tona, se tornou claro que estavam tentando escondê-la do público propositalmente. Esse tipo de sigilo aconteceu em todas as vezes em que ela ficou grávida. Acredita-se que tenha sido 3 vezes. Mas essa informação pode estar incorreta por conta dos esquemas de segurança. Através do Serviço de Inteligência da Coreia do Sul, apenas a revelação do terceiro filho chegou à mídia em 2017, sem detalhes relacionados ao sexo ou nome escolhido. Já que as informações não são concretas, acredita-se que os outros 2 filhos tenham nascido entre 2010 e 2013. Outra coisa que é mantida em total sigilo é o verdadeiro nome dela. Enquanto estamos acostumados com a mudança de algum sobrenome durante o casamento, Ri Sol-ju precisou abandonar seu nome completo. E não apenas isso, boa parte do passado dela antes do casamento foi escondido propositalmente. Até mesmo a data de nascimento dela é um mistério. Seria medo dessas informações colocarem a vida da família dela em perigo? Ou é realmente uma opressão absurda? Bom, foi justamente um acidente que acabou revelando o sexo do segundo filho do casal. Surpreendentemente, o ex-jogador de basquete Dennis Rodman possui uma estranha e até mesmo controversa amizade com a família de Kim. Durante uma entrevista ao jornal The Guardian, Rodman deixou passar que visitou a casa do líder norte-coreano em 2013 e carregou a filha dele nos braços. E essa relação com Rodman é considerada polêmica, já que algumas informações vazadas relatam que o ex-jogador se tornou presença constante na casa de Kim. E Ri Sol-ju não tem escolha, a não ser estar sempre presente para receber o ex-jogador ou outros amigos do marido, mesmo que essa não seja a vontade dela e ela fique apenas, digamos, de enfeite durante a visita. Essa falta de opções também pode ser vista na rotina da primeira-dama. Antes do casamento, ela tinha uma vida movimentada, com diversas fontes garantindo que ela chegou a deixar a Coreia do Norte algumas vezes. Ri teria estudado na China por um tempo e também visitado o país vizinho, a Coreia do Sul, quando era líder de torcida.
Existem ainda alguns rumores de que ela teria sido uma cantora na juventude. Como você deve imaginar, nenhuma dessas informações foram reveladas oficialmente, devido a todo o sigilo envolvendo a família. O problema é que ela não teve a menor oportunidade de viajar para outros países desde que começou a se relacionar com Kim. E isso por mais de uma década. Não é apenas a falta de viagens que dificulta descobrir essas informações sobre Ri. O próprio fato dela não aparecer em público com frequência impossibilita isso. Ao contrário de outras primeiras-damas ao redor do mundo, ela não pode ter grande exposição pública e seu tempo fora da residência oficial do líder norte-coreano é limitado. É por isso que ela também não está envolvida em trabalhos filantrópicos, por exemplo. Em eventos em que era esperado que Ri acompanhasse o marido, muitas vezes vemos ele ao lado da própria irmã, Kim Yo-jong, ou de seus principais oficiais. Além disso, a imprensa por lá não pode tirar foto da primeira-dama ou da família sem a autorização de Kim Jong-un. É preciso destacar que a liberdade de imprensa na Coreia do Norte é algo quase inexistente, visto que o Estado está sempre controlando as notícias e distorcendo informações a favor da ditadura que ocorre por lá. Em algumas ocasiões, Ri chegou a ser editada das imagens ou posicionada de forma que não aparecesse na foto. Só que ela não é totalmente apagada da vida pública do líder norte-coreano só por uma questão estratégica. Assim como a irmã dele também aparece em alguns momentos. Mostrar a figura de Ri é uma forma de mandar uma mensagem. O governo valoriza a família. Além disso, analistas apontam que a presença de uma mulher em um regime tão fechado como é o da Coreia do Norte pode representar modernidade. Mesmo que exista esse posicionamento, não é de se espantar que nenhum dos filhos deles apareçam em fotos oficiais, apenas nas que foram vazadas. A especulação é de que os 2 primeiros bebês tenham sido meninas e que só o último tenha nascido menino, já que o poder na Coreia do Norte é passado de forma hereditária. Não revelar ao mundo os possíveis herdeiros pode ser uma estratégia política. Veja, até o real ano de nascimento de Kim não foi divulgado oficialmente. Por conta dessas regras de sucessão, os rumores indicam que Ri Sol-ju precisou se comprometer inteiramente para poder gerar um herdeiro homem. A primeira-dama teria tido mais filhos porque o primeiro e o segundo nasceram meninas. As informações indicam que as 2 primeiras herdeiras não foram satisfatórias para Kim. Inclusive, com a saúde frágil em 2008, o pai do atual líder norte-coreano, Kim Jong-il, teria sido responsável por apressar o casamento de Ri com Jong-un. Caso você não saiba, Jong-il foi um dos responsáveis por definir a imagem que o resto do mundo possui da nação e da família. Ele era uma pessoa muito exigente e fazia questão de que todo o país cumprisse cada diretriz de forma rigorosa. Os problemas de saúde que Jong-il enfrentou em 2008 fizeram com que ele se tornasse mais inquieto a respeito da vida de Jong-un. Sendo seu herdeiro, ele tratou de ordenar que o filho se casasse com Ri o mais cedo possível. Com a exigência, o casal não demorou para organizar os trâmites e se casaram no ano seguinte, o que também foi mantido em sigilo. Os segredos em torno do matrimônio foram tantos que até 2012, Ri era vista como uma mulher misteriosa, em uma posição próxima à do líder norte-coreano. As notícias da época chegaram a afirmar que ela poderia ser uma parente ou até mesmo uma das irmãs de Jong-un, que raramente eram vistas. Podemos dizer que isso é quase uma tradição de família,
pois as esposas do avô de Jong-un também foram reveladas ao público tempos depois do casamento. E uma coisa interessante de se notar é que, mesmo com todas as regras, Ri Sol-ju se tornou uma personalidade única na Coreia do Norte. E aqueles com os olhos mais atentos podem ter percebido que ela precisou mudar muitas coisas em seu estilo ao longo dos anos. No início do casamento, ela tinha o costume de usar, digamos assim, acessórios de moda ocidentais. Ri até mesmo portava um broche pessoal, que mais tarde foi trocado por um broche que demonstrava sua lealdade a Kim Jong-un. Ela chegou a usar calças ao invés de vestido em determinado momento, uma opção que não ia de acordo com as regras da posição dela. Acredita-se que existam normas bem específicas que determinem qual estilo ela pode ter. Ao longo dos anos, o guarda-roupa de Ri se tornou cada vez mais padronizado e os detalhes pessoais, que poderiam expressar mais da sua personalidade, diminuíram consideravelmente. Uma personalidade charmosa, como já descreveu o antigo chefe de cozinha do pai de Jong-un. Muito complicado tudo isso, não é mesmo? Sabe o que é mais? Comente aqui embaixo o que você acha de todo esse cenário. E nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau!